Yara, seja bem-vinda. Estou convidando o pessoal a fazer algumas respirações conscientes para que a gente faça uma transição entre a atividade que a gente estava fazendo antes e agora que a gente está junto. Então, talvez a gente possa aproveitar para repousar o nosso corpo onde a gente estiver. E fazer algumas respirações profundas, suaves. Percebendo o nosso corpo nesse espaço, nos percebendo neste momento e através da nossa respiração, se um pensamento ir para frente, para o futuro, ou para trás, no passado, que a respiração possa nos ajudar a nos assentar, nos acomodar no agora. E aí, suavemente, no seu tempo, você vai abrindo seus olhos. Bem, Yara, muito obrigada pela sua presença. Para a gente é uma alegria ter essa oportunidade de conversar com você. Então, te passo a palavra. Obrigada, Thaís. Obrigada pelo convite, né? Eu tenho algumas pessoas que eu já conheço, que eu estou vendo aqui os nomes, e é um prazer sempre para mim falar sobre mindfulness, ainda mais mindfulness infantil, né? E eu acho que a Thaís também, ela traz uma bagagem, uma leveza, um jeito de trabalhar que me acolhe muito. Não tinha como recusar esse convite, foi difícil a agenda, né? Tadinha, dei uma canseirinha nela, mas deu tudo certo e hoje a gente vai poder falar bastante, tirar as dúvidas. Eu estou aqui à disposição mesmo para um bate-papo gostoso, né? Onde a gente consiga ampliar a visão para essa técnica. Super bacana, Yara. Então, para começar, eu acho que seria legal, assim, para quem não conhece ainda Mindfulness, está se familiarizando com isso, quais são as dicas que você dá para essa introdução, né, para essa familiarização? Tá. Bom, eu tive o contato com Mindfulness quando eu fiz a minha formação em parentalidade consciente, né? Eu até separei alguns livros para poder mostrar aqui, Thaís, que eu vi que era uma coisa que você achava bacana. Então, meu primeiro contato foi em 2016 com, né, o Educar com Mindfulness, que é um livro da Micaela Owen, ela que faz, né, que é a precursora da parentalidade consciente em Portugal. Então, eu comprei esse livro e depois eu retornei no mesmo ano para fazer a formação com ela, porque eu gostei muito. E ele não fala do mindfulness na infância, mas ele fala do momento presente nessa parte parental. O quanto nós, pais, mães, precisamos estar presente para aquela situação e presente para a gente, né? Dessa coleção dela, depois ela lançou um novo, que é para adolescente, que agora a filha dela, ela e a filha dela, né? O Educar Mindfulness na Adolescência. Então, ele traz todo o parâmetro, o embasamento metodológico da parentalidade consciente, mas também, né, a parentalidade consciente, ela existe no estar consciente, que é o mesmo propósito, né, da atenção plena ou mindfulness, como algumas pessoas, né, não traduzem aqui no Brasil, alguns autores traduzem para atenção plena. Quando a gente consegue, através dos nossos sentidos, através dos propósitos, né? E aí a gente tem na parentalidade consciente os propósitos do amor incondicional, o não julgamento, a mente de principiante, que é fazer como se fosse a primeira vez, né? E aí, na mentoria de parentalidade consciente, eu vou um pouquinho mais longe e falo assim, e se fosse como se fosse a última vez? Como que seria, né? Dar um abraço, uma boa noite no filho pela última vez?
Será que a gente estaria mais intensa, mais presente, né? Então, acho que é importante a gente ter, né, esse parâmetro. Hoje eu estou aqui com vocês, eu quero poder falar como se fosse talvez a minha última vez, para poder me entregar e tirar as dúvidas e realmente fazer uma coisa de qualidade, né? Porque o que acontece no nosso dia a dia, a gente vai deixando para depois, ou esse se projeta no futuro, e o estar presente é muito importante. Então, a mente de principiante é um embasamento que é rico, né? E acaba deixando a gente ali, não saindo da nossa rota, né? Mas colocando ali na nossa rota. E aí eu fiquei encantada, procurei aqui no Brasil e comecei uma formação com a Regina Migliori, do Mind Educa, né, que a Thaís conhece. E ontem mesmo eu falei com ela, Thaís, ela está com um projeto lindo de storytelling, logo vai ter novidades e vai ter os livros infantis nesse propósito dela também. Enfim, e aí eu fiquei mais apaixonada ainda, ela traz uma metodologia mais científica, com embasamento, neurociência, como tem que ser na escola. Então, acho que isso também é importante, porque casa e mostra o quanto esse método realmente é sério e eficaz. Onde eu utilizo? Eu já fiz algumas oficinas, workshops, mas eu sou psicóloga, neuropsicóloga, e utilizo 100% dentro da terapia, né, da psicoterapia no meu dia a dia. É algo que eu utilizo com os pais e também na orientação parental e também com as famílias, né? E aí eu fui fazer a formação também com a doutora Amy Saltzman. Quem já estudou o Mindfulness Infantil sabe que a doutora Amy, ela é precursora. Então, ela tem esse livro, A Still Quiet Place. Ela é médica e ela trabalha com o Jon Kabat-Zinn, que é quem fundou o Mindfulness lá nos Estados Unidos. O Mindfulness, ele traz muitas questões, estudos, né, da parte oriental, né, do Oriente, mas ele é feito, assim, fundado aqui no Ocidente, nos Estados Unidos, por Jon Kabat-Zinn, ele que trouxe esse termo e difundiu aí, né, no nosso Ocidente. Mas tem algumas, né, da meditação, primícia da atenção, onde vai pegando através de vários estudos. Ele também, né, era médico. E tem muitas pesquisas médicas. E a doutora Amy falou assim, olha, eu vou trabalhar com crianças. E o Jon Kabat-Zinn falou assim, você é maluca. Porque como que eu vou conseguir fazer com que as crianças parem, né, pensem no presente, tenham essa consciência do corpo? A criança está vivenciando o que vivencia. Vivenciar o que vivencia é o mindfulness. Então, na realidade, o mindfulness infantil, ele é muito mais fácil de ser conduzido do que com o adulto. O adulto, ele tem a consciência, a responsabilidade e, às vezes, a disciplina. A criança vivencia, faz parte, né? Então, muitas mães chegam para mim e falam assim, Yara, na hora de ir para a escola é uma coisa difícil, porque eles passam ali pela sala, a televisão tá ligada, e eles param na frente da televisão e ficam prestando atenção. Sim, porque eles estão vivendo o momento presente. Então, a gente precisa ver como é esse momento presente para poder adaptar e organizar isso, né? E a doutora Amy, ela foi a Portugal dar um curso lá, eu conhecia já algumas pessoas, e eu fui para Portugal fazer a formação dela, e me formei, né, em instrutora de Mindfulness Infantil com ela. Foi algo muito bom, porque ela trouxe coisas além dos livros, né? Além das 8 semanas, o quanto a gente pode criar e expandir quando a gente realmente consegue entender o conceito, né? Essas premissas, tudo. Você pode... A Fernanda que está aqui, ela fez muito isso. Quando ela trabalhou lá comigo, né, aqui em São Paulo, ela trazia alguns jogos, até alguns jogos, algumas crianças eram meus pacientes que eu, né, passei para fazer a formação com ela. Então, ela trouxe os jogos e as crianças vivenciavam como se fosse, né, a respiração do sapinho, pescar ali com a língua do sapinho. Tem um jogo que você põe em boné, e aí tem a língua que você tem que pescar, uma atenção, qual é a imprevisibilidade, a questão de o que ele pesca, se é positivo ou negativo, como isso causa, a aceitação. Então, quando a gente tem o conceito, tudo fica mais fácil. Mesmo porque
a criança vivenciando o presente. Pode ser que a gente coloque uma coisa ali planejadinha e ela traga outro conceito que a gente acolhe, né? Porque uma palavra que vocês vão ouvir muito é: tá tudo bem. Né? Aí eu comecei a fazer aqui a respiração e vi que eu estava com dor nas costas, né? Tá tudo bem. Te alertou para uma dor nas costas e depois você vê o que você faz com essa informação. Mas no momento da prática, você recebe a informação. Não julga, não tenta entender, não questiona, apenas olha para ela, se conscientiza, tem uma atenção plena. E esse foi, então, o meu caminho, Thaís. Depois eu fiz também a formação na Unifesp, né, das 8 semanas, e também o Mindful Eating, que é muito bacana, que são 8 semanas também só de exercícios ali na mente aberta, né, que é o convênio com o Dr. Marcelo e a Unifesp, onde a gente trabalha essa questão da consciência para o comer. E são 8 etapas, e é muito bacana para compulsão, até para entender, sabe, para as crianças começarem a entender, a praticar os 5 sentidos naquela, né, no ato, que é muito fácil. Então, você cheira o alimento, observa as cores, né? Aí você coloca na boca, observa o gosto, se é o mesmo gosto do lado direito, esquerdo, em cima da língua, embaixo da língua, porque muda, né? E se quando eu abro os olhos, mastigo, ou quando eu fecho os olhos, o gosto é o mesmo. Se quando eu mastigo, eu ouço, se tem o, né, o ouvir ali. Então, a gente trabalha muito esses 5 sentidos. O tato, quando eu pego e quando eu coloco na língua, quando eu sinto com a língua, quando eu sinto com o céu da boca, a gente vai explorando todos os nossos sentidos, né? E Mindfulness é uma metodologia que também traz muito do sistema sensorial. Então, na psicologia, eu gosto muito de fazer essa junção, né? E trabalho diversas questões, sabe? Mesmo de psicopatologias, como, por exemplo, a questão da enurese, encoprese, a criança começa a trabalhar o sistema sensorial com essa parece que a gente vai fazendo uma ginástica ali cerebral, que a criança vai começando a interiorizando e pega a massinha e aperta e cheira, enfim, vai entrando dentro daquela, né, daquele propósito em si. Muito bom. E como que a gente pode começar a trabalhar com os livros, né? Assim, que nós, né, a gente acaba trabalhando também com os livros para introduzir ao tema, né, começar a familiarização, né? Uma das traduções possíveis para meditação é familiarização, né? Então, eu percebo, né, na minha prática que a utilização dos livros, eles propiciam essa familiarização, né, ao tema. Então, se você puder contar um pouquinho também o que você faz, quais são os livros que você recomenda para esse fim? Tá. Então, assim, tem diversos livros para vocês iniciarem a prática também. Livros que traz as 8 semanas, né? Alguns até aplicativos que também funcionam muito bem, que põem você em prática. Pessoas que têm mais dificuldade de atenção, às vezes gostam de começar com um aplicativo. Aí você pode ir interiorizando da teoria, sabe, né, aprendendo a teoria para se auto-aplicar, para depois aplicar no outro. Uma curiosidade é, todos os cursos que eu fiz era até uma dificuldade, né? Porque você precisa, quando eu fiz o da doutora Amy, eu precisei comprovar que eu tinha X horas para poder fazer a formação dela, né, em Mindfulness. E aí eu consegui, através da mente aberta, da Mind Educa, fui fazendo alguns workshops, tive que mostrar, enviar fotos para poder comprovar diários de meditação, porque eles pedem muito isso, você tem que passar, entender, né, vivenciar para depois trabalhar talvez numa formação com o outro. Né? E aí tem diversos livros. Um que eu gosto muito, eu separei uns aqui, separei muito assim na visão mais, né, desse mindfulness infantil, mas é o próprio Consciência Plena, eu acho que ele que vem com o CD, né? Eu tava com ele aqui,
Aí, deixa eu ver se ele está aqui em cima, que eu já mostro para vocês. Aqui. Ó, esse aqui, o Consciência Plena, é um livro que, para gente, para autoprática, ele é básico. Foi um dos que eu comecei, ele é mais antigo, ele vem com um CD, então ele auxilia ali na prática, né? Eu nem sei se numa versão nova ainda tem CD, ou se é algum link, porque hoje vai mudando tudo, né? Essas coisas de CD. Ele continua tendo. Continua? Continua. Tá. Acho que só se você compra na versão e-book, aí sim, né, você vai ser redirecionado. Esse é um que eu recomendo para vocês terem contato com a técnica, né? Para quem gosta de trabalhar o mindfulness dentro da psicoterapia de uma forma, não sei se, né, tem psicólogas aqui, de uma forma mais objetiva, o mindfulness e psicoterapia, né, da ArtMed é muito bom, porque ele traz embasamentos muito científicos e a gente precisa trabalhar, né, no nosso público, como é algo ali científico, com essa questão. Então, ele é cheio, ele é bem, né, completo, e ele é ótimo para trazer e fazer a junção desse tema, tá? Para quem também gosta de olhar o mindfulness e direcionar para a questão mais da parentalidade, da maternidade, um muito bonitinho é esse Mindfulness para Pais, né? Ele já tem aqui pela Matrix, ele primeiro foi feito lá em Portugal, eu tenho de Portugal, que é esse, aqui na minha mão. Ele foi feito lá, é o mesmo livro. Ser louca de livro é isso. Às vezes você compra o mesmo livro achando que, ai, mais um, deixa eu ver como é, o mesmo livro, um em Portugal, um no Brasil. Mas esse também é muito bacana, porque ele traz alguns exercícios onde a gente olha também para essa questão vivencial com a família, o estar presente, né? O não julgamento. Você traz a metodologia do mindfulness dentro de casa. Se o objetivo é trabalhar em família, sempre, qualquer assunto, trabalhar em família é pensar, preciso ser exemplo. Então, não adianta cobrar uma prática das crianças se vocês também não praticarem, não mostrarem. Para a criança e para adolescente, principalmente, precisa fazer sentido. Quando faz sentido, eles acompanham, engajam naquela atividade, né? Então, escutar um combinado, muitos pais chegam para mim e falam, o nosso combinado é assim. Como foi feito o combinado? Eu falei para eles que tinham que ser feito isso, senão perderia isso. Isso não é um combinado, é uma imposição. Então, tratar, né, o combinado onde você ouve, lógico que você tem os seus limites, e às vezes as crianças falam assim, não, eu quero o meu combinado 6 horas de videogame por dia. Filho, eu entendo que você quer 6 horas de videogame por dia, mas eu estudei, tem aqui comprovado que 1h30 já é o suficiente. E como eu te amo muito, nós vamos ver como que essa 1h30 pode entrar dentro da sua rotina. Você está abrindo espaço para a criança, mas ao mesmo tempo você está trazendo as questões da responsabilidade que só os pais têm, até mesmo pelo amadurecimento do neocórtex frontal. Então, né, o cérebro, onde traz a responsabilidade, que é aqui na parte da frente, fica pronto, maduro, em torno de 24 anos. Só as crianças, elas vão ter a vontade, elas podem até ter uma responsabilidade, mas não biológica, não neurológica. Na hora que escapar, elas vão deixar de lado e vão pegar mais pela vontade, e porque faz parte do desenvolvimento, né? Então, faz parte. Então, é importante, assim, eu quero trabalhar o mindfulness na família, o que eu preciso fazer? Pensar que mindfulness não é ficar quieto, só respirando e prestando atenção no corpo. A criança tem muita dificuldade, principalmente se for uma criança hiperativa. Eu preciso trazer mecanismos para essas crianças. Então, aí existe uma gama de livros, historinhas, inclusive livros que não são de mindfulness, que vocês podem explorar essas questões, né? Então, livros que falam sobre respiração. Tem um que chama Respira. É lindo esse livro. Eu só não tenho ele aqui para mostrar para vocês porque está no consultório. E eu fui pegar hoje e falei, ai, não acredito, a minha Barbie e meu livro ficaram no consultório. Eu acho que quem me conhece, me acompanhou no Instagram, sabe da minha Barbie que eu ganhei de Dia das Crianças esse ano. As crianças tiram sarro e falam, mas por que você ainda ganha? Aí eu falei assim,
Mas eu brinco o dia inteiro, eu tenho uma criança dentro de mim, é óbvio que eu tenho que ganhar presente do Dia das Crianças. E quem te dá, Chayara? Eu me dou de presente, eu me reconheço e me dou um brinquedo de Dia das Crianças. Eu falei, minha filha já está com 19 anos, então agora eu dou para mim. Eles acham barato. E eu comprei a Barbie, né, Medita, que medita, e ela tem, né, 5 tipos de meditação, o peito dela acende e ela respira. Então eu faço esse exercício com as crianças, com os adolescentes, eles adoram. Trazer um concreto também é uma dica muito bacana, né? Então, meditar, trazer ali uma bonequinha, né? Trazer, falar assim, olha, hoje a gente vai pensar que a gente é essa bonequinha, que quando você abre, você tem várias dentro. Então, nós vamos primeiro perceber o que a gente tem por fora, depois vamos visualizar como passa o nosso sangue ali dentro, o que tem dentro da gente, como essa questão, e os pensamentos que estão além dos órgãos, né? Que são fluidos ali através das conexões, a gente consegue pensar, a gente consegue ouvir o nosso coração. Esse é um exercício que eu faço muito. Ah, muito difícil. Eu falei assim, então eu tenho um segredo, vamos lá. E até em atendimento online, a gente dá 50 pulos e depois eles vão, colocam a mão para ouvir o coração, eles acham o máximo. E querendo ou não, um exercício de ouvir o coração por 1 minuto é uma prática de mindfulness infantil. E linda, onde eu posso trabalhar os sentimentos que vêm, como eu posso trabalhar a compaixão, tudo isso a gente vai explorando. Então, com criança, funciona, primeiro, sendo exemplo, segundo, trabalhando o máximo possível essas, né, questões concretas, criatividade, imaginação, entrar no mundo da criança para trazer ela para o seu mundo. O livro que eu mais amo hoje, porque eu vou mudando, e todo mundo é assim, né? É esse aqui. Ele ainda não tem em português, mas ele já vende aqui no Brasil, que é o livro do sapinho, né? Aquele quietinho como sapinho, é o mesmo, só que só de atividades. Então, você conhece, Thaís? Você tem esse? Eu conheço. Ele é muito bonitinho, então, olha, ele traz um monte de atividades para você fazer com o sapinho, o potinho da gratidão, atividades que você corta. Então, se você seguir esse livro, tem atividade para 1 ano de, olha, né, você corta ali o envelope, tem os dizeres, então você tem ali quase atividade para 1 ano. Memória, que é um momento ali de atenção plena, eu preciso saber como está, né? Então, muitos exercícios onde a gente consegue trabalhar. Muitos exercícios como esse, que é onde a gente trabalha ali, né, o foco, a atenção, você vai passando também por parâmetros para poder trabalhar como um todo essa atenção plena. São exercícios onde vocês podem encontrar em livros também para TDAH. Muitas crianças com déficit de atenção, eles utilizam essas técnicas que são bem promissoras. Então, esse aqui eu comprei na Amazon.com, acho que na .com.br vocês também acham. São 75 games, jogos, né, de mindfulness para criança. Se pensar que a gente trabalha, muitas pessoas trabalham em escola 1 semana, né? Ou faz algum workshop, tem um workshop para o ano inteiro aí de técnicas. Então, esse é o meu queridinho, né, do momento. Mas tem vários, tem historinhas, né? Historinhas aqui também acaba sendo em inglês, mas, né, ouvindo o meu livro, que trabalha a questão sensoriais, né? Esse aqui também é muito legal, pensando em mim mesmo. E tem um que eu tinha separado aqui para vocês. Aqui. Esse é um maravilhoso da Ruth Rocha, que ela escreveu quando nem se falava em mindfulness. Mas para mim é puramente um mindfulness, é uma coletânea, né? Então tem esse aqui, Coisinhas à Toa que me deixam feliz. É muito legal para trabalhar valores, compaixão, diferença. E tem outra coleção dela também. Olha lá, já estou improvisando tudo, tá? Isso pegando. Não, mas eu ia falar isso, assim, que a Ruth Rocha tem cada livro maravilhoso para trabalhar valores. Assim, é incrível mesmo. Excelente. Esse aqui, gente, olha, ouvir. Então, é um livro que só fala sobre o ouvir, e aí vocês podem trabalhar
como que faz o ouvir, né? Ali na criança, tá vendo? Som alto, poderoso, várias formas de ouvir. Então, você vai trabalhando essa questão, né, do ouvir, depois pode colocar para ouvir o seu coração. E aí tem também o tocar, que é o tato. Ela trabalha todos os sentidos, o comer, né? O cheirar e também... Ah, esse aqui tá repetido. Eu tenho até livro repetido, ó. Mas tem mais um outro que deve estar lá no consultório, que são 5. Que eu acho que é o ouvir, o tocar, o cheirar, comer... Ver, né? Ver. É o ver, isso. Ele não tá aqui. Eu compro alguns livros e empresto para algumas famílias, sabe? E aí tem algumas que ficam 6 meses sem devolver, eu vou lá, compro outra e depois devolve. E aí fica já o que vai para emprestar, enfim. Esse aqui também é uma coletânea, e são 4 livrinhos. Cada um traz 2 dúzias de coisinhas que me faz feliz. Então, mostra que as coisas simples, esse aqui, gente, é poderoso para tanta coisa. Como é simples, pode trazer coisas a mais na nossa vida, uma visão do simples, uma atenção plena daquilo que te motiva. Pode ser que isso motiva, faça ele ficar feliz, mas a mim não. E tudo bem, né? Porque nós somos diferentes, tem a nossa singularidade. Então, esse aqui até a mais, ó, novas 2 dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz. Então, ele vai trazendo, olha, bem bonitinha a ilustração e bem simples. Então, ver um cavalo marinho, um peixinho dourado, fogueira quando está frio, né? Passar na beira do rio. Ele vai passando por várias coisinhas e aí depois eu gosto de explorar com as crianças quais são as suas 24 coisas, 2 dúzias de coisinhas que te faz feliz. Então, é bem bonitinho, porque você vê, não é um livro de mindfulness, mas eu trabalho o olhar para mim, o reconhecer sentimentos, que a gente trabalha isso muito, a questão da inteligência emocional com as crianças, né? O respeito, que um pode sentir que isso, né, o motivo deixa feliz, mas o que eu sinto não é aquilo me deixa feliz. Então, trazer conceitos de valores, valorização, também é um princípio do mindfulness, né? Dentro da parentalidade consciente, a gente trabalha muito os valores da família, cada um o seu, né? E aí a gente vai trabalhando isso. A consciência plena faz eu aceitar o valor do outro, olhar para o meu valor e acolher. E aí a gente vai além, né? Numa educação ali, no mindfulness parental, onde a gente faz até uma educação parental, qual é o valor de cada membro? E qual é o valor da família, que pode ser um outro valor diferente. Aqui na minha família eu tenho o meu valor, minha filha tem o valor dela, meu marido o valor dele e a gente tem o valor da família. Então, o valor da família é a confiança. O meu valor é a verdade, eu preciso da verdade, né? Doa ela ou não. O valor do meu marido é a união. Ele precisa, né, e proteção, ele precisa sentir que ele está protegendo, que ele está ali unido, ele liga para a mãe dele todo dia. Eu não ligo para minha mãe todo dia. Eu tenho ela muito próxima do meu coração, mas eu não fui criada de ligar para ela todo dia. Ela mora no interior, mas assim, eu tenho que sempre falar a verdade, eu nunca vou conseguir falar uma mentira, isso é meu. Então a gente tem cada um o seu valor, que vai guiando a nossa vida, e aí a gente tem o valor da família, que é a confiança. É muito importante todos os membros da família confiarem um no outro, né? E é muito lindo, e é lindo assim, eu convido vocês a fazerem isso com a família de vocês. Pega ali uma listinha com vários valores. Se vocês quiserem, eu mando essa listinha para a Thaís, ela manda para quem aqui participou da aula. E aí, como eu faço em sessão? Peço para cada um escolher 10 valores. Você pode imprimir em palavras grandes ou escreve cada um. Desses 10, quais são os 3 mais importantes? E aí, porque é difícil às vezes escolher um, né? Acolhe aquele 3, leva aquele 3 para você. Agora, e o valor da nossa família? O que nós chegamos em senso comum que é importante para dar um norte para a família? E é muito bacana, sai muitas coisas, a gente tem a possibilidade de aprender muito com os nossos filhos, com os nossos companheiros, coisas que às vezes a gente não para estar presente e ouvir, né, essa questão. Então, os livros, eu acho que ele pode, né, te nortear ali com a metodologia, mas também pode aguçar a sua criatividade para você ver
além da proposta dele, além do que o livro traz, né? De Mindfulness infantil, esse aqui também ainda não chegou no Brasil, mas é regulação em Mindfulness, por quê? Porque a gente trabalha muito a regulação emocional. Então, quando eu estou ali, eu vejo a minha tristeza, eu acolho a minha raiva, né? Eu vejo a minha alegria, o amor. A gente traz muito com as crianças os conceitos da inteligência emocional, por isso que fala de regulação. Esses também são livrinhos que fofo ainda chegou aqui, é de Portugal, né? Como que você se sente hoje? Mas tem muitos outros livros que a gente fala sobre sentimentos, né? Até o ano que vem eu vou lançar um livro com 144 sentimentos. Vocês vão gostar, porque ele é um livro bem dinâmico, onde a gente vai virar e vai ter assim, o rostinho da criança com o corpo. Então, a gente vai trazer a questão do sentir, né? A emoção sentindo no corpo. E aí, como são 12 rostinhos e 12 corpinhos, o mesmo rostinho teve que... Foi difícil, gente, fazer 12 emoções para o mesmo rostinho, só com o corpo diferente, e depois o mesmo corpinho com 12 rostinhos diferentes. Por isso que foram 144. Está ainda em processo de construção, está agora com um ilustrador, né? Mas, quinta-feira, a gente já tem um lançamento aqui em São Paulo, para quem for aqui, depois eu mando o convite, eu tenho no meu Instagram, vai ser no hotel aqui na Doc Lobo, nos Jardins. Nós vamos lançar o AS, né? Autoestima de A a Z, que é um duende, que ele vai passar, ele fala como ele cuida da autoestima dele. E aí ele passa por todas as letrinhas do alfabeto, e no final a gente convida a criança, o adolescente e até mesmo o adulto a construir o seu ABC da autoestima. E aí tem também uma sugestão de palavras, porque é difícil, né? Por exemplo, Ciara, você fez com todas? Com Z, com K? Com todas. E aí a gente ainda tem uma lista de sugestões onde a gente, né, o K é o KKK, trazer a diversão para o nosso dia a dia, né? Tem que ter a criatividade para construir o ABC. O E é a elegância, então quando eu me arrumo, quando eu me sinto elegante, eu acabo me sentindo bem, trabalho a minha autoestima. E é um duende bem bonitinho que eu acho que vocês vão gostar muito. Depois do lançamento oficial, ao vivo, eu e a Cris, que é uma outra psicóloga que escreveu comigo, nós vamos fazer um lançamento virtual. E aí eu passo para a Thaís, porque quem estiver presente vai ganhar alguns brindes, vai ganhar a roleta com o ABC para poder rodar ali com a criança e escolher a letrinha que ela deseja, né, falar sobre a sua autoestima. Então, tá um livrinho bem, bem bonitinho também, tá? De Mindfulness, tem muita coisa na internet em inglês, então, ó, também, né, o livro para criança, na Amazon você já consegue, 30 atividades para criança, mas também já está chegando vários outros aqui no Brasil. Tem um que também ficou no consultório, que é o Mindfulness, um de capa dura, que acabou de lançar, tem, acho que a Fernanda deve ter aí com ele, né? Que tem a questão da yoga e também a questão do mindfulness. Muita gente faz a junção, né? Por quê? Porque quando eu estou numa postura, eu posso prestar atenção, ter atenção plena para aquela postura, né? Então, esse tem bastante trabalho de mindfulness e yoga. No Brasil já tem bastante também, tá? Esse aqui são alguns cartões, né? E aí ele traz ali o movimento, e aí ele fala um pouquinho sobre essa questão. Isso também acabou sendo em português, em inglês, mas tem muita coisa. Eu gosto muito de um canal no YouTube que chama Histórias com Yoga. Por quê? Porque você entra nesse mundo da história que a gente está contando aqui, e ele fala assim, o do medo é lindo, da raiva é lindo, onde ele chuta e perde o pé. O do medo, ele tem medo das sombras, então ele vai indo debaixo assim da cama, na postura do lagarto, faz a postura do cachorro, a postura do guerreiro, quando vem, né, a coragem. E depois da historinha, eles pedem, antes eles falam sobre o sentimento, que é muito bonitinho, as crianças falam, então eles falam o que é a tristeza, o que é a raiva, como é que eles controlam, depois vem a historinha, e depois vem exercícios para fazer em família, né, com essas posturas que foi falado na historinha.
Então, é algo bem bacana que muitas vezes eu recomendo para a família como uma extensão da psicoterapia, onde você trabalha essa atenção, esse respeito, respeito com o seu corpo, com a sua respiração. Yara, eu vou aproveitar a sua fala, né, e pensar duas coisas que você disse que me parece ser bastante importante, né? Então, uma coisa que você trouxe, né, essa questão dos valores da família, que cada um tem o seu valor e tem o valor que é o valor compartilhado, né, o valor familiar. Em Mindfulness, a gente usa muito essa ideia, né, de ter uma intenção, né, uma vida intencional. E para ter uma vida intencional, a gente precisa reconhecer e conhecer quais são esses valores, né? Então, isso é algo bastante importante. E quando a gente começa a trabalhar desde a infância, né, essa ideia de valores, né, daquilo que realmente importa, né, da essência por trás da vida, é super importante. E os livros, eles nos ajudam com isso, né, a justamente incluir e contar um pouco o que são valores, né? Então, tem muitos livros sobre como cultivar qualidades, né? Então, que são esses valores, essas virtudes. Então, sobre o amor, sobre a gentileza, né? Hoje é o Dia Mundial da Gentileza, sobre a coragem, né? A compaixão, a gratidão. Então, tem vários livros, né, que a gente usa também para esse fim, né, para cooperar nesse cultivo de qualidades que são também equilibradoras daqueles estados emocionais não saudáveis, né? Então, eu vejo que você também trabalha bastante com isso, se você puder contar um pouquinho para a gente sobre isso. E a outra coisa que eu queria pensar, né, do que você disse, é justamente sobre essa questão emocional também, que os livros, eles também funcionam como instrumentos para alfabetização emocional, né, que é um termo que a gente usa, justamente porque às vezes eu sinto, percebo que tem algo acontecendo, mas eu não sei direito o que é aquilo, né? A criança não consegue, e muitos adultos, né? Não é só criança, não consegue dar nome, né? Não consegue saber o que é aquilo. Estou sentindo algo, mas o que é? Não sei. Né? E aí os livros, eles também nos ajudam a fazer esse processo de alfabetização emocional. Então, se você puder contar também um pouquinho como que você trabalha, dar dicas. Claro. Bom, eu acho que o valor é isso, né? O que a gente já falou, cada um olhar por si, saber que cada um tem o seu valor próprio e também a gente não é estático, somos dinâmicos, né? Pode ser que venha um acontecimento, muita gente depois de um episódio de doença, algum episódio muda a questão do valor, né? Eu mesma, depois que soube de uma particularidade na minha saúde, deixei 10 anos de multinacional para ficar só com as crianças no consultório. E quando a gente vê, né, e entra no nosso propósito, entende, porque às vezes a gente vai levando, a vida vai levando a gente vai aqui e tá gostoso, e a gente vai se adaptando, mas quando a gente consegue ter essa consciência de um propósito, a vida faz assim. Não tem como, sabe? A vida vai levando a gente, né? É muito legal e importante falar dessa questão da intenção. Intenção, ela não é um objetivo. Eu não faço mindfulness para relaxar, para me acalmar, mas eu tenho uma intenção. A intenção é o norte. Então, imagina que a gente é um piloto de avião. A intenção é o lugar que eu quero pousar. E muitas vezes pode ser que eu precise desviar da minha rota, porque vem uma tempestade, né? Ou acabou ali o combustível, ou eu tive que parar num lugar, esperar um pouquinho, fazer um retorno, e tudo bem, a gente pode retornar. Mas eu tenho, claro, uma intenção. E a gente pode ter várias intenções, né? E quando, na parentalidade, quando a gente fala sobre intenção, eu pergunto para os pais, né, qual a intenção deles, eles falam, começam a responder que meu filho seja feliz, que ele tenha uma vida boa, né, que consiga ali os seus valores, mas a intenção é sua. A intenção não é de ninguém. Então, a intenção não é assim, quero ter uma vida, numa família feliz. Eu quero proporcionar felicidade à minha família, eu quero
me sentir amada pelo meu filho, eu trabalho os meus sentimentos. Na terapia cognitivo-comportamental, o que eu sinto, né, o que eu penso, eu sinto e eu faço. Então, a tríade da TCC é pensamento, sentimento e emoção. A emoção vem um pouquinho antes, e aí eu sinto, e depois eu me comporto daquela maneira. Se eu olho só para um comportamento, eu deixo de ver as necessidades, o que tem por trás. A intenção é uma necessidade, é o que tem por trás. Quanto mais eu olhar para o meu pensamento, entender que é porque eu penso dessa maneira, eu consigo me sentir de uma forma diferente, consigo me comportar de forma mais adequada, né? Uma forma ali, um comportamento não disruptivo, algo ali que eu consigo me adaptar no que eu preciso para aquele momento. Então, na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha pensamentos, porque o pensamento, conforme eu penso, e eu posso olhar de um outro ângulo para uma mesma situação. Quando eu soube da minha questão da saúde, eu tenho 2 aneurismas cerebrais. O que eu pensei? A vida me deu uma oportunidade, porque é uma doença assintomática que eu soube, eu consegui, né? Eu pude ali descobrir. Então, meu pensamento de ver isso dessa forma positiva me fez, agora eu vou viver intensamente. Eu vou viver como eu amo e vou fazer tudo de acordo com o meu propósito. E aí eu tive o comportamento de mudança, de sair da empresa, de trabalhar no que eu amo e produzir um monte de aula e livro, enfim, fazer sentido. Faz sentido. Minha vida faz totalmente sentido. Talvez fazia também, mas talvez eu não era tão consciente, né? Uma colega minha teve um AVC, ela não soube antes, mas dela foi isquêmico, diferente da gravidade até, o meu era, se tivesse rompido, onde é o meu aneurisma ainda tem, eu faço acompanhamento, mas se romper, não tenho o que fazer, um deles aí é fatal, aí chegou a minha hora, então eu vou viver como se fosse meu último dia todos os dias, né? Mas eu acho que eu vou viver muito ainda, tem muita coisa para fazer. E aí, a minha amiga não. Ela se acha assim, poxa, eu tive isso, agora eu sou uma velha, eu tenho que tomar todo dia um remédio. Eu tomo todo dia um remédio e falo, graças a Deus, alguém estudou muito e aprende, né, e inventou esse remédio que deixa meu sangue mais fino aqui para não dar nenhum coágulo, um stent e tudo mais, que é o AS, né, o Somalgin. Ela não. Ela toma e ela fala, sou mãe fracassada, sou dependente de remédio. Uma situação similar que os nossos pensamentos fazem a gente sentir. Então, eu sinto uma vitalidade, uma vontade de viver enorme. Ela tá com o cabelo branquinho, porque o sentimento virou somático. O nosso sentimento é o meu corpo, quem sente é o meu corpo. E se eu sinto uma derrota, o meu corpo vai entendendo que eu tô acabando a vida e meu cabelo vai ficando mais branco, né? Uma preocupação ou não. Então, isso é muito legal. A intenção é algo que eu tenho, é uma meta ali, que não é um objetivo, mas aquela intenção me guia. Pensa que é o caminho do avião, né? E aí, quando a gente fala, né, dessa questão de trazer os valores ou não, a gente pode sim utilizar os livros para trabalhar, né? Que era a segunda pergunta, para trabalhar não só os valores, mas também a inteligência emocional. Por quê? Na neurociência, a gente aprende que é muito mais fácil eu ver o que tem de fora. Eu fico em alerta. Inclusive, se vocês, né, eu fiz uma formação esse ano, um pouquinho, a última formação que eu fiz presencial, um pouquinho antes da pandemia, né, que é aquela formação do Sleep Talking, quando você fala quando a criança está dormindo, né, tem um embasamento científico, e quando você entra no quarto da criança, depois de um determinado momento, tem um sinal, uma frequência que você tem que atingir para falar as palavras também corretas e são repetidas, são várias frases, né, você não pode entrar quietinho, porque se você entra muito quietinho, o corpo fica em estado de alerta, é alguém que está entrando para me acordar, fazer alguma coisa, então você tem que entrar normal, porque até dormindo, nosso corpo fica em estado de alerta. Se alguém chega muito assim, começa a te olhar dormindo, você acorda. A gente não sabe explicar, mas isso é algo neurológico. E o nosso corpo, então, ele percebe muito mais o do outro do que o nosso. Né? Eu já contei isso em uma live, eu vou repetir aqui para talvez quem não saiba, né? Mas aqui em casa, o meu marido é muito mais organizado do que eu.
Eu me acho na minha baguncinha. Ele é mais organizado do que eu. E aí um dia eu estava ali no banheiro, a gente tem banheiro, tem, né, 2 cubas, e ele falou assim, poxa vida, Yara, custa você guardar a sua escova de cabelo na gaveta? Eu tinha acabado de pentear o cabelo e deixei em cima da pia. Nem percebi. Só que ele falou isso e eu olhei pro lado da pia dele e estava dele. Do lado da pia, e ele não viu mesmo. Por quê? Porque o nosso cérebro não faz a gente olhar os nossos erros. A bagunça do outro é muito mais perceptível, e isso é neurológico, gente, é científico, do que a nossa bagunça. A gente se incomoda com o que o outro faz ali, a bagunça, e não vê o nosso. E também, agora, né, entre aspas, aqui abrindo uma pausa, a bagunça é subjetiva. Então, para quem tem filhos adolescentes, quando vocês falarem, filho, você não arrumou o quarto? Lógico que arrumei, mãe. Porque para ele pode realmente estar arrumado e para você não. Então, a gente tem que trazer esse conceito do que é o arrumado, o que precisa, né, para a criança ali se adaptar. Mas, conforme isso, né, a gente usa isso, quando a criança ela é pequenininha e está aprendendo a falar, ela começa a falar em terceira pessoa. Mamãe, dá água pro Dudu. A Maia quer, dá para Maia, né? Ao menos que seja uma criança com altas habilidades, onde desde pequenininho a questão, né, do diálogo é bem maduro, até mais do que a gente espera. Mas uma criança normalmente fala em terceira pessoa para depois falar eu. Então, quando eu chego, né, com um livrinho ali, falando sobre como ele fazia, criança, isso, aquilo, ele vai entrar muito mais. E muitas crianças falam assim, eu não faço isso, né, mãe? Eu escovo meus dentes. Então, se você quer falar para a criança, escova seus dentes, faz mais sentido mostrar um livrinho e falar, olha, ele escovou o dente, senão o bichinho veio e comeu. Então, o livro, gente, ele é essa terceira pessoa que é mais fácil de você olhar e interiorizar. Né? Então, a literatura, eu trabalho muito, eu tenho vários grupos que eu faço, que esse ano eu não consegui abrir nenhum, Thaís, que é o livro terapia, né? Algumas pessoas daqui já fizeram. Então, o que é o livro terapia? Um grupo fechado, onde todo dia eu conto uma historinha infantil, esse mesmo já fez parte. Então, eu apresentei esse livro, li, só que eu trago uma técnica terapêutica para trabalhar com esse livro, que não necessariamente precisa ser um profissional de psicologia, mas pode ser uma mãe, uma avó, uma professora, muitas professoras que pegam essa técnica para trabalhar em escola. Como eu posso ver de uma forma diferente, né, esse livro? E aí, quando a gente trabalha com os livros infantis, a gente amplia esse aprendizado. Eu não estou trazendo, eu não estou julgando, eu estou trazendo um problema de uma outra criancinha que não escovava os dentes. Eu não estou apontando, eu não estou, faz isso, filha, ali pegando algo. Eu estou mostrando um conceito. E eu já sei que pela neurociência é mais fácil entender através do outro do que através de mim mesmo. Então, é importante a gente saber esses conceitos, porque é algo realmente científico. Então, eu não tenho hoje como trabalhar sem os livros infantis. Eu uso quase 100%, eu uso todos os dias, não em todas as sessões, dependendo ali, né, do que vem a proposta, mas e com adultos, com adolescentes também. E é muito legal, porque no começo eu falava, isso é coisa de criança, mas conecta, principalmente se for um livro que lembra a infância deles, né? Às vezes até, por exemplo, eu estava revendo um vídeo lá quando eu ganhei aquele cavalinho da estrela, o que chuta tudo para trás, Pinote, né? Eu tinha esse, então quando eu ganhei um dele para usar no consultório, eu amei, eu fiquei muito feliz, porque é nostálgico para mim, eu me lembrei, eu me coloquei ali no momento, né? Então é importante, os adolescentes gostam disso. O que eu faço? Uma dica aqui para quem trabalha com esse público. Minha filha tem 19 anos, ela já está fazendo faculdade. Quando chega algum livrinho, assim, que eu quero, às vezes, me aproximar, eu falo assim, filha, eu estou com um livro novo, posso ler para ver a sua visão sobre esse livro? E é um livro infantil, né?
Mas eu trago ali para a criança para poder acolher para minha filha, adolescente, e com outro propósito, e a gente conecta um monte, sabe? A gente lembra de momentos da infância, isso é muito gostoso, né? Utilizar ali o livro com os nossos filhos, que podem ser adultos. Eu posso dizer uma coisa com a minha mãe: mãe, lembra quando você me contava dessa historinha? Vamos ver juntas? Por que não? A gente fala tanto de olhar para o filho, mas a gente esquece de olhar para os nossos pais. E a gente pode trazer esses exercícios para conectar, para cada vez mais ter uma família assim, né, bem junta mesmo com os nossos pais. Legal, Yara.